Flamengo e Palmeiras se enfrentaram no Maracanã. E o Campeonato Brasileiro começou da mesma forma que o início da temporada. Logo na primeira rodada, o encontro de duas das maiores forças do futebol nacional na atualidade. No Maracanã, Flamengo vencedor dos 2 últimos campeonatos brasileiros, enfrentando o atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, o Palmeiras. Os dois times já tinham se encontrado nesse ano na decisão da Supercopa, com o clube carioca levando a melhor nos pênaltis. Autoriza Anderson Daronco. Bola rolando, está valendo o título mais difícil do futebol brasileiro. O Flamengo estava jogando sem um dos principais jogadores. Gabigol pegou uma virose e foi substituído pelo Pedro. Logo no primeiro lance de perigo, o atacante arrancou e recebeu o passe na frente. Chegou a passar pelo Everton, que se recuperou a tempo. O time não pôde contar com o Gabigol, mas por outro lado estava com o goleiro num dia inspirado. Diego Alves, no primeiro tempo, salvou o Flamengo. Ele pode até não ter tido a intenção de defender essa bola com a canela, mas que foi impressionante foi. O pé direito salvador de Diego Alves. Na bomba do Rafael Veiga, Diego mais uma vez usou o que pôde, as pontinhas dos dedos. E a sorte do Diego Ribas é que o Xará não estava disposto a deixar a bola passar como ele. O contra-ataque veloz do Palmeiras terminou na espalmada do goleiro do Flamengo. Diego Alves espalma! E tirando esse chute do Pedro, que perdeu o tempo da passada e a oportunidade de abrir o placar, nada de mais perigoso o Flamengo ofereceu no primeiro tempo. Foram só 2 finalizações da equipe nessa etapa. Na minha opinião, na primeira parte, ou a grande oportunidade e flagrante é nossa, em que o guarda-redes do nosso adversário do Flamengo faz uma defesa incrível, não é? Que nos podia pôr à frente do marcador. Mas no segundo tempo, aí foi a vez do goleiro do Palmeiras trabalhar pesado. Olha que bola difícil o Everton pegou no chute do Bruno Henrique. Uma bola dificílima, ela quicou na hora da defesa. Aqui o Rodrigo Caio se jogou, um monte de adversário caiu em cima dele, só que a cabeçada saiu forte. O Everton pegou. Impressionante! Mas o colega de posição e adversário também continuava sendo exigido. Diego Alves, espetacular! E no caso do Diego Alves, a cobrança vem com peso extra. Por causa da bagagem do Rogério Ceni. Já que o chefe foi simplesmente um dos goleiros mais bem-sucedidos da história do futebol brasileiro. Exemplo, veja esse lance. Falta perigosa para o Palmeiras na entrada da área. Gustavo Scarpa preparado para a cobrança. Enquanto o Diego se preocupava com o posicionamento da barreira, o Rogério, do lado de fora, pegava um punhado de grama na mão e jogava para cima. Sempre quando eu batia a falta eu queria saber para onde estava o vento. E até quando ele vai fazer a cobrança, eu consigo ter uma interpretação de onde ele vai bater pelo vento, né? Mas em vez de pressão, o Diego Alves recebeu foi ajuda com essa técnica do vento do Ceni. Quando eu vi que o vento estava puxando para a esquerda, eu achei que ele tentaria por cima da barreira cobrança, mas mesmo assim pedi pro Vitinho fazer um fechamento um pouquinho para fechar o canto, essa batida baixa no canto do goleiro, né? E no fim das contas deu certo, porque a bola ficou na barreira. O Flamengo ainda reclamou um pênalti em cima do Bruno Henrique nesse lance. Mas o árbitro Anderson Daronco não marcou. Mas nem sempre derrubar o Bruno Henrique é fácil. O Gabriel Menino tentou primeiro, depois foi o Gustavo Gomes. E na chegada do terceiro marcador, o Bruno cruzou. E o Pedro apareceu voando na pequena área para fazer o gol da vitória do Flamengo. Pedro, o artilheiro reverência é o nome da emoção. 1-0, placar final. Uma jogada minha, característica minha, velocidade. Vi o Pedro, né, entrando, consegui colocar a bola no ponto certo. Então a gente vai entrar esse ano novamente querendo ganhar mais um título desse. E é um dos grandes favoritos, fez o dever de casa o Flamengo, venceu o rival no Maracanã. E como faz falta aquele Bruno Henrique de 2019, quando ele aparece, hein, Martim? Ninguém segura, que jogadaça. Foi o Bruno Henrique de 2019 mesmo, foi o segundo tempo do Flamengo, foi o Flamengo de 2019 no segundo tempo, e o Flamengo foi o único dos 5 favoritos,
a vencer na primeira rodada. Uma rodada perfeita para o Flamengo. São Paulo empatou, o Palmeiras perdeu, o Grêmio perdeu, o Atlético Mineiro perdeu. Rodada perfeita para o Flamengo. Um jogo muito seguro do Flamengo no segundo tempo. No primeiro tempo, sim, permitiu ao Palmeiras mais chances do que é recomendável. O Palmeiras teve muitas oportunidades no primeiro tempo, mas no segundo tempo, até pelas alterações que o Abel Ferreira fez, o Flamengo aproveitou melhor as oportunidades que teve e foi uma vitória justa do Flamengo. Eu vi um Palmeiras superior no primeiro tempo. O Palmeiras jogou um pouco melhor o primeiro tempo, mas no segundo, realmente, o Flamengo dominou o Palmeiras. E foi o que você disse, foi aquele Flamengo de 2019. E no gol, Cereto, aquele gol que, é 80% Bruno Henrique e 20% Pedro, né? O Pedro que agradece o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, quando engata essa quinta marcha aí, ninguém pega, né? Como diria o meu amigo João Guilherme, nem cavalo aguenta. É um negócio impressionante, porque quando ele bota na frente, ele bota a velocidade, é muito difícil pegar. E aí o Pedro é uma jogada clássica, né? É Bruno Henrique com muita velocidade e foi pênalti isso aí, hein? Isso foi pênalti, hein? O Daronco foi muito mal, foi pênalti. O Daronco foi mal no lance. Foi pênalti do Luan em cima olha lá, foi pênalti. É esse lance? É esse lance, foi pênalti. Sim, ele deu falta do Pedro antes. Exato. Se foi falta no Hulk, se foi pênalti no Hulk... Era isso que eu ia falar, Ana. Esse aí, pelo amor de Deus, né? Foi pênalti, do Luan em cima do Bruno Henrique. Claro que foi pênalti, o Daronco não marcou, mas o Daronco, ele é excelente árbitro. Olha só, quando o Bruno Henrique engata essa quinta marcha, é quase impossível pegar. E gol clássico, né? Porque tem o Pedro de centroavante, estava na cara, estava desenhado que ele ia cruzar para o Pedro, e o Pedro botou para dentro, mas não tem, é uma jogada imarcável. Quando dá certo, ela é imarcável. O Flamengo é super favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro. E a gente vinha falando tanto, né, dos problemas defensivos do Flamengo, né, principalmente na Libertadores, mas quando tem Diego Alves, meu amigo, não tem para ninguém. Fez grandes defesas ontem. O Everton também, né, foi uma grande atuação dos dois goleiros, são dois grandes goleiros do futebol brasileiro. Mas como o time do Flamengo é dependente do Diego Alves. Com o Diego Alves, 2 gols, já que o Flamengo não toma gols. Segundo jogo seguido que o Flamengo não é vazado, e o Diego ontem foi o melhor em campo, né? Foi eleito o craque na votação da transmissão da Globo. Em várias oportunidades do Palmeiras, o Diego evitou que o primeiro tempo terminasse com uma vitória do Palmeiras e o jogo poderia ter sido muito diferente. É a vantagem, é a grande coisa de ter um goleiro do tamanho do Diego, da importância do Diego, da qualidade dele. O Flamengo não tem um substituto quando ele não pode jogar, e ontem ficou claro como o Flamengo precisa e depende dele. Falando um pouquinho desse Palmeiras, Cereto, um Palmeiras que caiu muito de rendimento no segundo tempo, como que explica isso? Será que é uma sequência de jogos? Está cansado? Só que daí você também pensa, o Palmeiras é o time que mais roda o seu elenco, né? É o que mais coloca time B para jogar. O que aconteceu nesse segundo tempo? Foi cansaço mesmo? Olha, não, eu não acho que foi cansaço, não. Eu acho que a gente inclusive, tem que parar de falar sobre isso, porque todo mundo está cansado, né? E os times têm elenco justamente para isso. O Palmeiras tem um dos melhores elencos do futebol brasileiro, justamente para rodar. O Palmeiras botou time reserva quase o Campeonato Paulista todo, não é possível que esteja cansado agora, né? Não tem cabimento isso. O Flamengo também está cansado, o Atlético Mineiro também está cansado, está todo mundo cansado. Agora, me parece que o jogo do Palmeiras, ele está ficando um pouco previsível e precisa ter um pouco mais de alternativa tática. Eu adoro o contra-ataque, vou dizer aqui de novo, hein? Eu amo o contra-ataque, mas não pode ficar só no contra-ataque. Quando é muito difícil de ser marcado, na jogada do Luiz Adriano com o Rony, né? O Luiz Adriano sai para fazer o camisa 10 ali, e o Rony mais avançado com muita velocidade. E o Palmeiras quase matou o Flamengo no primeiro tempo com essa jogada. Mas é praticamente a única jogada. Então, quando não acontece, quando não encaixa o contra-ataque, quando o adversário consegue controlar essa jogada, olha só, é muito difícil de ser marcado. Principalmente no caso do Flamengo. O Flamengo é um time que tem uma marcação muito alta, né, que joga com a posse de bola, e ele acaba dando brecha para os contra-ataques. Só que tem que ter um pouco de alternativa, tem que ter um leque, tem que ampliar um pouco mais o leque o time do Palmeiras, porque eu acho que está ficando muito previsível.
Você concorda, Martim? Porque é isso, né? Ontem o Luiz Adriano foi substituído, perdeu totalmente a criação do time. O Veiga também estava abaixo. Sempre entra o Scarpa no lugar do Veiga, né? Sempre essas substituições. Acho que é nisso também que o Cerezo está dizendo. Muito previsível o Palmeiras. Tem que realmente mudar. O que dá para vir de novo? Até porque o elenco do Palmeiras é de muita qualidade. Temos muitas soluções nesse elenco do Palmeiras, né? Sim, a substituição do Luiz Adriano ontem acabou matando o Palmeiras, né? Porque entrou o Wesley, um outro jogador meio parecido com o Rony, um outro velocista. O Palmeiras tinha quem correr, mas não tinha quem corresse, mas não tinha quem segurasse a bola, quem começasse as jogadas de ataque. O Luiz Adriano faz muita falta e ele, Luiz Adriano, não tem substituto, né? Embora a gente vá falar agora daqui a pouco da volta do Daverson, não é o Daverson que vai resolver essa ausência do Luiz Adriano quando ele precisa sair. E ontem eu achei que o Rafael Veiga e o Patrick de Paula ficaram devendo, ficaram um pouco abaixo do que o jogo exigia. O Palmeiras dependeu muito de Luiz Adriano e Rony e, claro, no primeiro tempo eles entregaram, mas não conseguiram fazer o gol. E no segundo tempo, sem o Luiz Adriano, o Palmeiras não ofereceu mais risco ao Flamengo. E ontem também teve polêmica com relação a declarações do técnico do Palmeiras, porque além da irritação com a derrota, o técnico Abel Ferreira não gostou da repercussão de uma entrevista que ele deu antes do jogo no Maracanã. O português quis criticar a demissão do Alberto Valentim, agora ex-Cuiabá, na primeira rodada do Brasileirão, e disse em tom de ironia que esperava a vez dele ser demitido. Só que Abel Ferreira não gostou nada disso ter virado notícia. Vamos ver. Estarei eternamente grato ao futebol brasileiro, ao jogador brasileiro, aos meus jogadores de forma muito específica e mais específica ainda ao Palmeiras e mais específica ainda ao Gagliotti. Foi o presidente que apostou num treinador sem títulos, não é? Mas como vos disse, felizmente estou à espera de ser despedido porque ainda não fui. Acho que o meu português é diferente, acho que tenho que começar a falar mais devagar porque percebem mal. Volto a falar nessa pergunta, no contexto, a pergunta foi-me feita se o professor estava chateado com o futebol brasileiro, com as críticas do futebol brasileiro, e eu contextualizei e disse eu estou grato ao futebol brasileiro, porque foi aqui que ganhei os meus primeiros títulos, porque até então os clubes que eu tinha treinado tinham sido clubes de média dimensão, e de facto quando eu cheguei aqui disse, para juntar títulos à minha carreira, teria que treinar grandes clubes como é o Palmeiras. E na sequência veio ainda hoje, primeira jornada, há um despedimento de um treinador que para mim é... E eu dentro dessa perspectiva, como eu até à data de hoje, eu o treinador principal ainda não fui despedido, foi só isso que disse, ainda não tinha sido despedido até à data de hoje, e procuro continuar e dar o meu trabalho. Eu sei que para nós termos cliques na minha página, no meu blog, na minha programa de televisão, tenho que ser sensacionalista, tenho que ser dramático, mas veio tudo no contexto dessa pergunta, se eu tinha algo contra, se estava chateado com as críticas, ou tinha algo contra o futebol brasileiro. Eu disse não, porque foi aqui, sou o melhor treinador hoje,